Que Deus vos abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. E quero vos fazer um vídeo relatando algo que você com certeza não sabe sobre o dízimo. Uma realidade que está oculta. E se você tiver paciência, eu vou lhe provar biblicamente que não é algo obrigatório neotestariamente, ou seja, Novo Testamento. Isso foi obrigatório no Vertestamentário, Velho Testamento. Então vamos começar a dialogar e vamos usar a Bíblia. Eu quero vos ler algo que diz em João, capítulo 8, versículo 44, para qualquer pastor, evangelista, missionário. Ninguém vai poder contrariar a palavra de Deus, a Bíblia. João 8, 44 nos diz assim: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele, porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se o diabo é pai da mentira, quem mente constitui-se filho dele. Um exemplo, meu sobrenome é Mota, e meu pai é José da Cunha Mota. Então, William Esmério Mota quer dizer que eu sou filho do Mota pelo sobrenome. Ou seja, quem mente constitui-se filho do diabo. Continuando ainda, Jesus continua dizendo assim: Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Credes, es. Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre credes, es, e crede, de. Credes, es, quer dizer que já creem. Crede, de, não crê. Aí vocês vão ver o verbo imperativo e muito mais. Mas isso não é o vídeo de agora. E continuando ainda diz assim: Quem dentre vós me convence do pecado? Isso é Jesus falando. E se vos digo a verdade, por que não credes realmente? Quem é de Deus? Jesus falando, Filho de Deus. Escuta. Tem outro vídeo falando sobre escutar e ouvir. Escuta as palavras de Deus, porque isso vós não as escutais, porque não sois de Deus, sois do diabo, quer dizer, por tabela. Olha só, não paremos por aí. A Bíblia também nos diz, em João, antes de nós entrar nesse assunto sobre o dízimo, João 17:17, vamos ler a Bíblia comigo aí, que diz assim, Jesus falando, começando pelo versículo 15 do capítulo 17 de João. Não peço que os tire do mundo, Jesus falando ao Pai, mas que os livre do mal. E para os livrar ou nós do mal é ler a Bíblia e pôr em prática. Continua dizendo assim: não são do mundo, somos celestiais. Como eu do mundo não sou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Interessante, né? Vamos mais ainda. João, no capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Interessante, né? Verbo quer dizer palavra. Jesus falou: santifica-os na verdade, na palavra. Ei, não para por aí. Se nós pegarmos também e lermos em João, capítulo de número 5, versículo de número 39, acompanha sobre ler comigo. Olha só o que Jesus falou. Ele vai dizer assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras é a palavra é Jesus. O verbo se fez carne. Quem examina, quem pesquisa, quem acredita nela, vai ter a vida eterna. Não para por aí. Vamos comigo em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 34. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 34, que vai nos dizer assim, olha só: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Olha só que como Jesus falou. Não tem conhecimento de Deus porque não leem a palavra. Acreditam em qualquer vídeo, acreditam em qualquer palavra dentro de uma igreja.
e não vão examinar as Escrituras. Pesquise, investigue o que ele está dizendo. Veja só, não tem conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Bíblia, meu irmão. Bíblia. Que interessante. Não para por aí. Olha só o que fala em Apocalipse também. Vamos lá. Vamos lá. Para não tem como contrariar a palavra de Deus. É a Bíblia, tá? Ninguém pode contrariar a Bíblia Sagrada. Olha só. Olha só. A Bíblia dizendo em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 18 assim. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, da Bíblia Sagrada, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, a mais do que a Bíblia quer dizer, fará vir sobre ele estas pragas que estão escritas neste livro. Versículo adiante, 19, no capítulo 22 ainda. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa. Não vai poder entrar na cidade santa. Ei, você que não quer acreditar nesta mensagem, agora que está sendo dita e guiada por Deus, se você tirar alguma coisa da Bíblia, querer interpretar do seu jeito, Deus vai tirar da árvore da vida a tua oportunidade. E se você acrescentar, vai cair algo, vai vir algo sobre você. Não acrescente nada. Não para por aí. Vamos lá. Só estamos usando versículos para vocês verem a realidade. A Bíblia também nos diz, em João capítulo 17, já foi dito isso, né? Versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E agora nós vamos novamente para 1 Coríntios, capítulo de número 13, no versículo de número 8. Acompanhe a Bíblia, confirme comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 13, e o versículo de número 8, melhor dizendo. Olha o que diz aqui. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. A caridade nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Não quer dizer que esses dons cessariam, mas aqui ele estava dizendo que o principal de tudo é a caridade e o amor. Olha que interessante, não para ainda por aí, tá? Não paremos por aí. A Bíblia nos fala que a fé sem obra é morta. Interessante, né, irmãos? A Bíblia nos relatar que a fé sem obra é morta. Vamos continuando ainda. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Não adianta só ter a fé e não ter a obra. Não adianta ter a obra e não ter a fé. É um conjunto. Olha, leia comigo Tiago, capítulo de número 1, que diz assim, versículo 19 em diante. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Olha só o que eu estou falando agora. É o meu momento de falar e você tem que ouvir. Tardio para falar. Tardio para irar-se, para ficar com raiva da verdade que você vai aprender, que eu tive que aprender. Tá? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta ficar irado. Pelo que rejeitando tudo em imundícia e acúmulo de malícia, recebi com mansidão, com calma, como eu recebi também, a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, falsas pregações, falsos estudos. Examine a palavra, como está em João 5,39. Todo esse versículo que eu estou te mostrando aí, citando. Diz ainda assim, Tiago capítulo 1, versículo 23 e diante. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não um cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho do seu rosto natural. Se olhou, saiu, não vê mais nada. Versículo 25 e diante diz assim. Aquele, porém, que atenta para o bem, para a lei perfeita da liberdade, nisso continua perseverando, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha só. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Mas, olha o que diz no último versículo do capítulo 1. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos. Para você aprender sobre isso, você tem que entender isso aqui, vamos chegar lá. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações
e guardar-se da corrupção do mundo. Mas sabe onde que eu quero que você vá comigo? Quero que você vá mais um pouquinho à frente. No capítulo 2 de Tiago, tá? Do versículo 17 em diante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta. O que ele quer dizer? É inútil, serve para nada. Mas dirá alguém, tu tens a fé, vamos dizer, eu tenho a fé. Olha só. E eu tenho as obras, e você tem as obras. Mostra-me a tua fé, eu mostrando a minha fé, sem as tuas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, eu tenho fé, você é obra. Você tem a obra e não tem a fé. Não adianta de nada, tem que ter os dois. Você mostra a sua obra sem fé e eu mostro a minha fé sem obra. De nada adianta. Continuamos ainda. Tu crês que há um só Deus? Uma pergunta. Fazes o bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem varão. Mas, ó homem varão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Outra pergunta. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Versículo 22 do capítulo 2 de Tiago ainda. Bem vês que a fé cooperou, ajudou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha só, quer aperfeiçoar a sua fé? Bíblia. Pratique a obra. Bíblia. Versículo de número 22 do capítulo 2. Pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Continua dizendo ainda assim. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado, aplicado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. O único, na Bíblia Sagrada, a ser chamado amigo de Deus. Diz assim ainda, vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente, pesquisa essa palavra no dicionário Aurélio, e não somente, repito novamente, e não somente pela fé. Entendeu? Eu quero provar agora. Tudo isso é verdade, que eu estou mostrando para você. Bíblia Sagrada. 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 8 agora. Para entrarmos a falar do dízimo. Diz assim, porque nada podemos, nada, a palavra nada no seu original quer dizer que não existe uma contraposição com nada sobre isto, contra a verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou seja, não existe uma verdade acima dessa, então não vai ter nada contra. Que é a palavra de Deus, a verdade. Então, vamos começar agora a aprender sobre o dízimo. Vamos estudar isso. Então, você já viu sobre a mentira? Sobre tudo ali, né? Eu quero que você aprenda comigo uma coisa. Existe, antes da lei, existe só 2 versículos, 2 citações sobre o dízimo. Uma fala ali em Gênesis capítulo 14. Leia comigo do versículo 17 em diante, que diz assim. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Guedalaomer, e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Olha só. E Abraão deu dízimo de tudo, olha só. Eles dizem que Abraão, o pai da fé, deu dízimo, nós devemos dar. Olha só. O dízimo que Abraão deu, ele estava vindo de uma guerra, ele estava com o despojo, com o resto da guerra. O que ele deu ali foi 10% da dízima do resto da guerra. Nada das suas posses de plantação sua. E o dízimo no Velho Testamento era tudo de posse, de alimento, de animal. Não tinha nada a ver com dinheiro. E existia dinheiro naquela época. Existia moedas. E eu vou mostrar para vocês e provar biblicamente que existia moedas. Nós temos uma moeda conhecida como bronze, chamada lepate. Essa foi a moeda da viúva em Marcos capítulo 12, versículo 42. Olha só. Também existia uma moeda de cobre, chamada quadrantes, que é citada em Mateus capítulo 5, versículo 26. Tá? Que é citado, você não sairá de lá enquanto não pagar o último seio, quer dizer, uma moeda de cobre. Não para por aí ainda.
Existia em Lucas capítulo 10, versículo 35, sobre a história do samaritano, que aquele homem, tá? Aquele homem, vamos falar, não era um sacerdote, pagou ele pagou, é um denários, uma moeda de prata. Olha só que interessante. Vamos falar sobre o dízimo. Vamos ver só, vou provar para você que isso na Bíblia era de alimentação e era só para o povo de Israel, era só para eles essa cobrança. Olha só, Jacó teve 12 filhos. O único filho da linhagem de Jacó que pôde trabalhar no templo lá onde tinha a Arca da Aliança, ele trabalhava, vivia daquilo, era o filho Levi e a linhagem de Levi. Eram os únicos que poderiam ser sacerdote, trabalhar no templo. Eles eram os únicos também que tinham direito de cobrar a dízima, ou seja, o 10% das colheitas para manter a alimentação lá dentro do templo. Interessante isso, né? Vamos ler então, vamos investigar isso. Então, ou seja, Abraão deu o que? A Melquisedeque, rei de Salém. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo que nós podemos ver aqui, nós podemos ver em Gênesis 28, tá? Que diz assim, do versículo 20 em diante: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, versículo 21, eu em paz tornarei a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei dízimo. Aqui não foi uma obrigação. Aqui o que ele está falando? Aqui ele fez um propósito. Ou seja, Jacó fez um voto com Deus. E após se cumprir este voto aqui que ele fez com Deus, ele simplesmente cumpriu a promessa que tinha feito com Deus após 20 anos. Imagina, depois que Deus cumpriu a promessa que ele fez, Jacó ainda adiou o dizimar por 20 anos. Olha que interessante. E esses dois atos, o de Jacó e de Abraão, são os únicos dois pontos antes, aqui no Velho Testamento, os únicos dois relatos do dizimar no Velho Testamento antes da lei ser dada. Olha que interessante. E foi feito um propósito. E eu vou provar para vocês que é só da colheita, só de alimentação, não em dinheiro. Já foi provado que existia dinheiro naquela época, né? Eu vou ler a Bíblia, que contra a palavra não tem nada que pode ir contra ela. Vamos ler agora também. Em Números, capítulo 18, versículo 21 em diante. Agora o dízimo sobre a lei mosaica, nós vamos aprender isso. Olha só. Números 18, versículo 21 em diante. Diz assim: eis que os filhos de Levi, da linhagem de Levi, que eram os únicos que podiam ministrar no templo, ser sacerdotes, sumo sacerdote, tenho dado todos os dízimos, todos, plural, os dízimos em Israel. Nada a ver no Brasil, na Alemanha, na França. Por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. O versículo 24 do capítulo 18 de Números diz assim: porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta levantada, tenho dado por herança aos levitas, à linhagem de Levi. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, ou seja, de Jacó, nenhuma herança terão. Foi o único filho que não teve herança. Então, o que eles teriam era isso, o sustento para eles. Olha o que eles faziam com o dízimo. No fim de 3 anos. Então, se algumas pessoas querem viver na lei, olha só. Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 em diante diz assim: ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita, não é moeda, não é dinheiro, da tua colheita, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, que é o único que tem direito, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão. Só eles, olha só, então virá o levita, pois nenhuma herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas casas
As suas portas comerão e fartar-se-ão. Olha só, a cada 3 anos era dado para os órfãos, para os estrangeiros, para as viúvas. Olha só, leia a Bíblia comigo. O que foi dito aqui em Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 ao 29, que era para dar a cada 3 anos para os estrangeiros, para os órfãos e a viúva, a alimentação não era dinheiro. Olha só o que diz que nós já lemos e eu vou reler em Tiago, no capítulo de número 1, no versículo de número 27, que fala assim, ó, a religião pura, ou seja, verdadeira, imaculada, ou seja, sem mancha, sem pecado, para com Deus, Criador dos céus e da terra, o Pai, é esta. Olha o que ele diz. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas dificuldades, necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Está aí. Olha o que eles fazem no dízimo. Olha aí qual é a verdadeira religião. Olha só. Não para por aí. Vamos meditar mais na Bíblia. A Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 5. Leia comigo e diz assim. E os que dentre os filhos de Levi, da linhagem de Levi, recebem o sacerdócio, têm, eles que têm, segundo a lei. Nós vivemos na graça de tomar o dízimo do povo. Ei, grava você aí, pastor, evangelista, missionário, grava bem esse versículo, tá? Hebreus capítulo 7, versículo 5. Isso era uma obrigação em Israel. E os únicos que tinham direito à ordem, olha só, e os que dentre os filhos de Levi, da linhagem, ele está dizendo, só de Levi. Tu é levita para cobrar dízimo? Tu é da linhagem de Levi? Estás morando em Israel. Tem outra coisa. Recebem um sacerdócio. Tem a ordem. Eles que têm a ordem. Segundo a lei. De tomar o dízimo do povo. Ponto. Quer mais? Então vamos mais uma dose. Vamos ler comigo ainda Malaquias. Capítulo de número 3, versículo de número 8 a 12, diz assim, roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha só. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Olha só Deus falando. Sim, toda esta nação, nação quer dizer país, era Israel. Não era Brasil, não era Alemanha, não era França. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, alimento na minha casa, e depois farei prova de ministro. Olha que interessante. E interessante ainda, que diz que me roubais nos dízimos, OS, plural, não dízimo, M-O. E existia ali naquela época várias ofertas de dízimos, várias ofertas, melhor dizendo também, como as ofertas queimadas, holocausto, oferta pelos pecados, oferta de paz. Eu vou provar na Bíblia. Vamos ler na Bíblia. Me acompanhe então agora em Levíticos. Vamos ver as ofertas que eles davam, conhecido como dízimo. Olha só. Capítulo 1 de Levíticos, os holocaustos. Vamos indo à frente. Rapidamente você aprender. Capítulo 2, Levíticos, as ofertas de manjares, alimentos. No capítulo de número 3, os sacrifícios de paz ou das graças. No capítulo de número 4, o sacrifício pelos erros dos sacerdotes. No mesmo capítulo 4, ainda diz sobre o sacrifício pelos erros do povo. No mesmo capítulo 4 ainda fala sobre o sacrifício pelos erros de um príncipe. No mesmo capítulo, o sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. E no capítulo de número 5, fala sobre o sacrifício pelos pecados ocultos, escondidos, sacrifício pelo sacrilégio, pela violação, pelo desrespeito, sacrifício pelos pecados de ignorância. Olha só. Olha só que interessante. Interessante, né? E era levado à alimentação. Vai meditando comigo aí. Vai pensando comigo. Vamos ver. O Senhor estava falando ali em Malaquias que eles roubavam os dízimos dessas partes, dessas ofertas. É disso aí. Da alimentação, do gado, da ovelha. Era disso que está falando. Da alimentação, a casa do tesouro, trazer os dízimos à casa do tesouro, onde estava a arca da aliança. Não era placas de iluminações. Se for para lá, então vamos dar lá em Israel. Eu não sou do país de Israel, eu não sou judeu para dar. Era uma obrigação lá na lei. Sabemos que quando fala ali em casa do tesouro, isso nós lemos em Neemias capítulo 12. Neemias capítulo 12, versículo 44. Sabemos que fala sobre, se refere a câmaras do templo, essa casa do tesouro, que depois começou a ser chamada, né? Esse novo nome, casa do tesouro.
No capítulo 3, no versículo 11 de Malaquias, Deus diz assim: eu repreenderei o devorador. Fazer prova de mim. Trazer os dias. Fazer prova de mim que eu repreenderei o devorador. Por que não? Ali estão dizendo que é demônio. Não é demônio. Está falando de devorador. Que existia ali sim, para as lavouras. Devorador, migrador, cortador, gafanhoto. Não era dinheiro. Aprenda. Isso foi uma promessa que Deus fez em Malaquias 3. Vamos ler uns versículos adiante do capítulo 3, versículo 12, diz assim: e todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleituosa, alegre, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, ou seja, ensinamentos, e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos, julgamos por bem-aventurados os exaltados. Também os que cometem a injustiça se edificam. Assim eles respeitam ao Senhor e escapam. Olha que interessante. Isso aqui estava falando sobre bênçãos e maldições referidas ao povo de Deus, mas bênçãos e maldições na área material a eles, nas suas colheitas. Que um dos mandamentos do povo de Deus era obedecer e dizimar, para ser repreendido o devorador. Mas eu vou continuar no Velho Testamento. Vamos dizer que você queira dizimar então. Primeiro, você vai ter que comprar uma terrinha, plantar, e uma vez por ano, quero dar do dízimo, uma vez por ano, você vai ter que pegar 10% da sua lavoura e levar lá em Israel. E somente dá para quem é da linhagem de Levi. Já pensasse? Fazer o sacrifício. Jesus não veio abrogar a lei, ele disse. Veio cumpri-la. Cumpri-la. Você vai ter que obedecer, sabe o quê? Procurar alguém da linhagem de Levi e sustentá-lo, para ele continuar trabalhando lá no templo, na casa do tesouro, lá em Israel. Tem outra. Você vai ter que continuar também usufruindo das suas colheitas, para levar também, para sustentar as festas da Páscoa, do Ano Novo, dos Pães Asmos. Olha aí a realidade, meu irmão. E você tem que aprender algo que o sacerdócio levítico é muito mais abaixo do sacerdócio de Cristo, sabia? Leia comigo Hebreus ainda, capítulo 7, o versículo 5, novamente quero ler com você. Bíblia, nada pode ir contra a verdade, senão pela verdade. Tá? Diz assim, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm a ordem, veja o dicionário Aurélio, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, porque os outros 11 irmãos dele ganharam herança. Aprenda isso. Aprenda isso. Você sabia que no Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse não estipula um percentual para você querer contribuir para Deus? Vamos ler na Bíblia? Vamos ler comigo então, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo propôs. Cada um é você unitário. Segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. Ei, dá o que você quiser, mas com alegria. Tá? Com amor. Se for dar por causa que alguém pregou, tentando te intimidar, não dê. Porque Deus não aceita. Deus não aceita. Para nós continuar já no Novo Testamento, quero ler o último versículo do Velho Testamento, que diz assim, em Números, capítulo 18, versículo 21, provando novamente para esses que estão bravos aí vendo este vídeo. Números, capítulo 18, versículo 21, diz assim: eis que aos filhos de Levi, os seus filhos, a sua linhagem, tenho dado todos, plural, estudem em português, os dízimos, plural, em Israel, não no Brasil, na Alemanha, na França, na China, não, por herança, pelo seu ministério, no original quer dizer cargo, trabalho, que exercem o ministério na tenda da congregação, olha só. Ou seja, o dízimos, plural, só para a linhagem de Levi, na tenda da congregação, e foi dado por herança, por eles trabalharem para Deus. E agora sabe o que eu digo? Essa semana que se passou, certa pessoa me liga dizendo: irmão William, vamos lá expulsar um demônio. Mandaram o vídeo para mim.
Essa mulher tomada por demônios, dizendo que subia no fogo. Eu cheguei lá, mulher cristã. Liguei para vários homens, pastores, evangelistas, missionários, obreiros. Sabe quem foi? Isso mesmo que você está pensando, nenhum. Foi um irmão que estava indo comigo no monte. E 2 dias antes ele estava num jejum de 24 horas. Eu falei para ele, irmão, você tem que usar esse jejum para expulsar demônio. No outro dia, me ligam e eu ligo para ele, irmão, hoje é o dia de tu usar o que tem em depósito com Deus. Ele foi lá, orou. Nenhum irmão quis ir lá, só este irmão. Após muito tempo, insistência, ligando para vários irmãos, vários pastores. Teve um outro irmão corajoso que teve lá a coragem de fazer a obra. Esta é a verdadeira obra. Pregar o evangelho. E aí, irmão William, o que aconteceu? O que aconteceu? Esta mulher foi expulsa do demônio para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O que você está fazendo? Cobrando dinheiro ou fazendo a obra? Dando para os órfãos, para as viúvas? Esta mulher estava precisando de uma libertação e ninguém quis ir. Mas daí Deus permitiu ir com este irmão. E eu já quero agradecer ao irmão Ricardo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe e continue te usando. Vamos provar na Bíblia, no Novo Testamento também, como esse dízimo lá na cultura deles, lá judaica, era material. Leia comigo aí. Só ler comigo. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Olha o que Jesus, o Filho de Deus, que morreu por mim e por ti. E Jesus era da linhagem de Judá. Ou seja, Jesus então, pela lei, tinha a obrigação de pagar dízimo. E a Bíblia em nenhum momento, no Novo Testamento, diz que ele pagou dízimo. Certa feita, Jesus diz assim, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus. Fariseus quer dizer que era aqueles raça mentirosa, hipócritas, ele chama depois. Pois que dais o dízimo da hortelã. Hortelã é dinheiro? Não. É uma planta. Do entro é dinheiro? Não. E do cominho. E desprezais o mais importante, olha só. Sabe o que era o mais importante? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Claro, dízimo, então, já que como vocês querem da alimentação. Mas não mentir aquelas. Sabe o que Jesus está dizendo? A principal, juízo, misericórdia e fé. Olha só, repetindo. Em Mateus 23, 23, Jesus disse: o mais importante da lei é o juízo, a misericórdia e a fé. Ponto. Tá? Jesus falou isso, Filho de Deus. Que interessante, né? Olha só o que ele falou para nós. Vamos ler agora. Me acompanhe em Marcos, capítulo 7, versículo 1 em diante. Olha o que ando fazendo para botar em hipocrisia uma obrigação em dar dinheiro. Olha só. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Marcos, capítulo 7, versículo 1 em diante. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repudiaram. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comiam sem lavar as mãos muitas vezes. E, quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam. Vamos do versículo 5 em diante. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, seus falsos, ele quis dizer, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Tem muita gente ensinando doutrinas, mandamentos de homens, nada de Deus. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar de jarros e dos copos. Ei, vai lendo. Jesus quer que siga os seus mandamentos, não os mandamentos de homens. Vamos novamente em Atos capítulo 5, versículo 29, nos diz assim: porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Atos 5, 29. Obedeça a Deus, a Bíblia, e não o que o homem fala. Leia em Mateus capítulo 10, versículo 9. Olha como existia
Dinheiro ainda naquela época, relatando novamente, dinheiro existia naquela época. E eles não davam o dízimo em dinheiro. Vou provar novamente. Jesus falou assim, ó, no versículo 9 do capítulo 10 de Mateus: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Existia cobre, existia, melhor dizendo, ouro, prata e cobre naqueles dias. E eles não davam nada disso. O dízimo era de alimentação, lavoura, animais. Para começarmos a terminar, leia em Mateus capítulo 17, versículo 27. Mateus 17, versículo 27 diz assim: mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás uma estarter. Uma estarter. Algo valioso, dinheiro. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Jesus mandou pagar imposto, não dízimo. Esta estarter aqui era uma moeda usada na Grécia. Isso como existia dinheiro, Jesus nunca pediu dinheiro. Resumo, era só alimentação e só o povo levita para alimentá-los, só eles tinham direito de cobrar, eles tinham ordem. Para você terminar, o dízimo era dado uma vez ao ano, repetindo, aos levitas e para a sua alimentação, para o seu sustento. E a cada 3 anos era dado aos pobres. Visse a realidade do dízimo? Bíblia. Reflita nessa mensagem, mas contribua com amor. Dê a sua oferta com amor. Ajude o mendigo, ajude o drogado, a prostituta. Porque, após aquela mulher endemoniada, como relatei no vídeo, ontem fui visitar outro jovem endemoniado. Sabe quem é que quis ir? Um pastor, nem um irmão. Estamos nos últimos dias. Ajude os domésticos na fé, os pobres, os enfermos. Porque quando alguém está doente na igreja, vem pedir oferta, vem pedir ajuda. E esses dízimos estão onde? Guardados aonde? Se entra mensal, uma coisa que não é obrigação. Ninguém está roubando ninguém. Malaquias 3, estou interpretando errado. É para repreender o devorador do demônio, nada a ver com o demônio. Aprendam a Bíblia, leiam e meditem na realidade. E termino aqui agora, citando vocês, Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz assim: nada façais por contenda, por disputa ou por vanglória, exaltação quer dizer, mas por humildade ou simplicidade, como cada um considere o outro superior a si mesmo. Vamos agora para terminar o último. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2 diz assim: ora, quanto à coleta, não dízimo, que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. Ele ordenando ali ao povo, faça isso, não um mandamento. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, olha só, ponha de parte, o que puder ajuntar. O que puder, não obrigou nada, ajuntar, conforme a sua prosperidade, conforme a sua posse, para que se não façam as coletas quando eu chegar, coletas. Aquele povo ali, meus irmãos, sabe, os cristãos estavam sofrendo em Jerusalém a necessidade. Eles faziam coletas para ajudá-los. Ei, se fosse para arrecadar esta porcentagem, era para todos os cristãos terem seus medicamentos pagos. E termina aqui. Ontem, levei minha esposa ao hospital. Vi um irmão, que é missionário, está ficando cego e a sua esposa também. Estão sem gás, sem comida, a luz é atrasada. Faça o bem, os irmãos foram ajudar? Não foram. Cadê esse dízimo que querem obrigar, achando que é bíblico, mas não é? Está aí na Bíblia, meu irmão. Leia e confirme. Tá? Leia e confirme. Bem-aventurado aquele que lê ou ouve, a Bíblia diz. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos orar agora? Querido Deus e amado Pai, que a cada um, Deus, venha contribuir e ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas. Como este irmão que está neste momento, qual foi dito pela sua esposa ficando cego, sua esposa cega, sem gás, sem alimento. Ajuda eles, supra a necessidade. Nós viemos lá suprir, conforme a tua palavra diz, a verdadeira religião pura e imaculada. Ajudar os necessitados, os órfãos e as viúvas. Esse é o meu clamor a ti. Em nome de Jesus. Amém. Ei,
Sabe o que foi feito a esse irmão? Foi levado uma cesta básica para ele, sim. Ele esteve pegando essa cesta básica hoje. Ei, tem irmão que tem vergonha de pedir ajuda no exame. Quando eu levei minha esposa ao hospital, tinha gente lá chorando mal. E onde é que está esse dinheiro da igreja? Vamos ajudar. Estamos nas últimas horas. Ei, se quiser dar um joinha no vídeo aí, amém. Se quiser curtir os outros vídeos, amém também. Leia, tem alguns outros vídeos falando sobre credes, sobre crede, que é totalmente diferente. Tem outro vídeo falando sobre o ouvir e o escutar, que é totalmente diferente. Deus te abençoe. Se quiser entrar em contato, meu telefone é 9919 4893. O código é 048. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.